Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse conteúdo aqui eu vou ensinar para vocês a confirmar isso, a fazer confirmação. Como por exemplo, como você confirma se o trabalho espiritual que você fez, que você pagou, deu certo ou se vai dar certo. A simpatia, enfim. Muita gente fica me perguntando e me procura. Patrick, eu fiz um trabalho. Será que deu certo? Será que vai dar certo? Patrick, eu fiz uma simpatia. Será que deu certo? Será que vai dar certo? Então eu vou ensinar para vocês a confirmar algo, a fazer uma confirmação espiritual. E não só isso. Nesse processo que eu vou passar para vocês, também é o mesmo processo para confirmar o seu orixá. Sim, como você confirma o seu orixá. Deixando bem claro que eu vou ensinar passo a passo. Vou explicar todos os métodos, porque nem todo método que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, você vai poder utilizar, tá? Por exemplo, existe um método aqui que somente quem é babalorixá, quem tem cargo dentro de um terreiro, que utiliza esse método, tá? Que no caso seria um método para confirmar o seu orixá. Sim, eu vou ensinar para vocês até mesmo como confirmar o seu orixá, ou seja, para fazer confirmação, tá bom? Lembrando que esse tipo de confirmação, pessoal, que eu vou passar para vocês, é utilizado no oráculo, dentro dos terreiros. Sim, o babalorixá, o pai de santo, a mãe de santo, tá? Ele usa esse método para confirmar as coisas. Um exemplo, se você chega num pai de santo e pergunta para ele, pai de santo ou magista, eu tenho um caminho com tal pessoa? Pai de santo, a minha vida vai ser próspera? Ou pai de santo, vai acontecer isso na minha vida? Ele utiliza esse método que eu vou passar para vocês, para ter uma confirmação vinda do espiritual. Um exemplo, se você pergunta, pai de santo, ou oraculista, tal pessoa está nos meus caminhos? Ele faz esse jogo, essa confirmação, e ele tem a resposta, ó, sim, está nos seus caminhos. Ou então, não está nos seus caminhos. Então, é um processo que muitos podem utilizar para fazer essa confirmação, e às vezes você não vai precisar, um exemplo, pagar uma consulta só para confirmar algo. E essa confirmação vai vir do espiritual, tá bom? Então são 3 métodos que eu vou passar para vocês, tá bom? Só que acompanhe até o final, porque apenas o último método que eu vou ensinar vai poder ser utilizado por qualquer pessoa. Os 2 primeiros vai depender muito, vai variar muito, tá bom? Vamos lá, eu já deixei separado aqui os materiais e eu vou explicando para vocês quais os materiais que vão ser utilizados, tá bom? Pois bem, pessoal, vamos aqui, ó. A gente já está aqui na nossa pequena mesinha. Lembrando que para você fazer isso aqui, você tem que procurar um ambiente tranquilo, tá bom? Aí na sua casa mesmo. De preferência, um ambiente onde não passa ninguém, enfim. Procure uma superfície lisa, tá? A preferência é que você procure uma superfície lisa, tá? Para que não haja problema. Vamos lá para os primeiros passos. A gente vai começar com o primeiro método, o método de confirmação, que no caso é um método que era utilizado antigamente e hoje em dia não se utiliza mais, que é o Obi. Sim, naturalmente, pessoal, essa sementinha aqui, a semente de Obi, ela é utilizada dentro dos terreiros de Umbanda para fazer confirmação de santo, para confirmar o orixá. Um exemplo, se você é filho de Ogum, dentro da Umbanda, o pai de santo ele vai pegar esse Obi e vai jogar este Obi para confirmar se realmente o seu orixá é Ogum, tá? Então, o Obi, ele era utilizado, muito utilizado, para fazer a confirmação de santo, a confirmação de orixá. E é claro, deixando bem claro aqui para vocês, o Obi, ele é uma semente sagrada, né, que naturalmente é conhecida como também um alimento para trazer tranquilidade, enfim. Não vou explicar fundamento por fundamento aqui não, mas o Obi é uma semente sagrada, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixando bem claro, quem que utiliza o Obi?
naturalmente, são pais e mães de santo para fazer a utilização do obi como uma confirmação. Vou utilizar o obi para confirmar algo. Então, o pai de santo, a mãe de santo utiliza o obi. O obi ele é utilizado para confirmar o orixá, qual orixá que você carrega. O obi ele é utilizado para confirmar se uma ritualística dentro da Umbanda deu certa, ou dentro do Candomblé também. Um exemplo, você fez uma camarinha, você deitou para o santo, você fez um amaci. Qualquer obrigação, o pai de santo ele pega o obi e ele joga o obi para confirmar se aquela obrigação que você fez, se aquela ritualística que você fez deu certo e se está tudo ok, tá? Então ele é um elemento sagrado e não vai poder ser utilizado por qualquer pessoa, tá bom? Então não é qualquer um. Normalmente é o magista que utiliza o obi e naturalmente quem utiliza o obi é o pai ou a mãe de santo, pessoas da religião afro, tá bom? E vamos lá, como é que ele faz? Ele procura uma superfície lisa, vou trazer mais um pouco para cá, aí. Ele procura uma superfície lisa, normalmente dentro do terreiro, ou às vezes até no chão mesmo, tá bom? E depois, normalmente, o que ele faz? Ele sela esse lugar, ou ele fecha esse lugar, transformando esse ponto em um local sagrado. Então, normalmente, ele coloca uma guia, tá? Uma guia própria para isso, então ele faz um círculo. É por isso que a gente vê no jogo de búzios, né, no jogo de Ifá, né, no jogo de búzios dentro da religião afro, a pessoa jogando búzios com uma guia, um brajá, um colar, fazendo um círculo ali. Então, esse centro aqui, ele passa a ser um local sagrado, aonde o obi vai cair, aonde o obi vai trazer a resposta, tá bom? De início, antes de começar, antes de fazer a consulta ali, antes de confirmar, o obi ele tem que ficar na água, tá? Ele fica no copo com água, tá bom? E é assim que funciona. O obi aqui do lado, aqui um ponto sagrado, ok? Normalmente, uma vela acesa, naturalmente uma vela branca, tá bom? Ó, a vela fica acesa do lado, vamos deixar aqui do lado. Lembrando aqui que eu só estou explicando para vocês, não é nada confirmando mesmo nada, tá bom? É só explicando para vocês. E aqui, o obi no copo com água, tá? O pai de santo, o magista, ele vai rezar em cima desse obi, para o obi trazer a resposta, né, que ele precisa, para trazer a confirmação. Então ele reza em cima do obi e a oração ou a reza que é feita em cima do obi é Oromilá obi, Reu, obi, Reu. Isso com o obi dentro d'água. Ó, Oromilá obi, Reu, obi, Reu, o obi trazer paz, trazer tranquilidade e trazer confirmação. Pronto, fez a oração, né? A oração. Lembrando que pode existir outra oração, mas essa é a mais convencional. Fez a oração, ele pode recitar essa oração diversas vezes. E aqui é o obi, ó. Uma semente, ó. Tá dando pessoal ver aí? O foco. Esse aqui é o obi, certo? Vamos lá, e como é que a gente vai utilizar esse obi aqui agora? Naturalmente, o pai de santo ou a mãe de santo, quando ele vai fazer uma confirmação, ele abre esse obi aqui na mão, tá? Na mão, aqui. Com o dedo mesmo, ele corta esse obi aqui, tá bom? Algumas pessoas utilizam uma faca, tá bom? Isso vai depender. Eu vou estar utilizando a faca aqui só para vocês verem, ó, para abrir melhor esse obi. Então ele abre de cá e abre de cá, fazendo uma cruz nesse obi, tá? Ó. Lembrando que tem que manter ele fechado. Pronto, ó, o obi ele tá aberto. Em cruz, ó. Ele tá aberto em cruz. Só que ele vai manter fechado. O pai de santo aqui ele vai só abrir. Normalmente ele abre com a própria mão, tá? Então, só que ele mantém fechado, tá bom?
Pronto, aqui tá ok. O Obi está pronto para ser jogado e para confirmar se está tudo ok, se está tudo bacana. Depois que ele faz essa abertura, aí ele faz a pergunta. Um exemplo, tal fulano é filho de Ogum? Aí ele diz, Obi Alafia, Obi Alafia, tal pessoa é filho de Ogum? Obi Alafia. Ele chega aqui no meio, provavelmente ele dá um toque no chão, ele faz algum sinal aqui, né, para confirmar Obi Alafia. Novamente, ele recita, às vezes ele pode recitar outras palavras, mas naturalmente é Obi Alafia. E aqui ele joga esse Obi, desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ele pega e joga, e esse Obi cai, ok? Aí vamos aqui para confirmação. Quando o Obi cai assim para cima, ó, com essa forma aqui para cima, ó, ou seja, aberto assim para cima, isso aqui é uma resposta de sim. Tal fulano é filho de Ogum. Então a resposta é positiva. Então aqui, certo. Resposta positiva. Se o Obi, a parte do Obi cai assim para baixo, ó, como está aqui, assim para baixo, a resposta é negativa. Então tal fulano não é filho de Ogum. Tá bom? Então, dito isso, ele vai obter a resposta como? Se aqui a gente tem 4 partes do Obi. Se 3 cair para baixo, como está aqui, ó, para baixo, para baixo, para baixo, a resposta é não. Então ele não é filho de Ogum, ok? Mas se porventura cair 3 para cima e apenas 1 para baixo, então 3 está confirmando e apenas 1 não está. Então quer dizer que a resposta é positiva. Então, tal fulano é filho de Ogum. Mas, por exemplo, se 2 cair para baixo e 2 cair para cima, isso indica um talvez. Realmente, indica um talvez, um pode ser. Aí é feito o jogo de novo. Opa, caiu talvez de novo. E a pessoa vai jogar no mínimo aqui umas 3 vezes, tá? Pronto. Aí confirma, ok. Aqui no caso não confirmou, aqui no caso deu negativo. Tal fulano não é filho de Ogum. Então esse é o primeiro jogo, tá bom? Faz esse jogo, depois que fez esse jogo, o pai de santo confirmou, tudo bacaninha, tudo ok. O pai de santo pega o Obi, agradece o Obi pela confirmação, volta o Obi para a água, agora partido, né? E joga este Obi com a água na terra, tá? Agradecendo o chão, agradecendo a natureza e agradecendo a confirmação que foi feita, tá bom? Então, este é o primeiro processo de confirmação e para confirmar o orixá da pessoa. Muito utilizado antigamente dentro da Umbanda, mas hoje em dia também é muito utilizado, tá bom? Agora, vamos para a próxima confirmação, que no caso é isso aqui, ó. Isso aqui é os búzios, tá? Esses búzios aqui que vocês estão vendo, você vê que ele tá bem escuro, é porque esses búzios aqui, ele já foi consagrado, tá? Ele foi cruzado, então esse búzios aqui, ele tem a menga, né? Ele tem uma chorô, por isso que ele tá sujo. Isso aqui é menga, gente. Isso aqui é a chorô, tá bom? No caso, tá com egé, né? A menga, né? O sacrifício, já foi dado o sacrifício para esse búzios aqui. É uma coisa até que a gente tem que ressaltar, não é simplesmente você comprar os búzios e jogar achando que você vai obter a resposta. Não. Quem joga búzios, o búzios ele é consagrado, ele é alimentado para ele trazer a resposta. Lembrando que isso aqui é confirmação, tá bom? Vamos lá, o processo é o mesmo. Vai ser colocado ali um círculo, algo para fortalecer o ambiente, para trazer força para o chão, para o local. Só que os búzios, muitas das vezes, não precisa disso aqui, ó, tá? Às vezes a pessoa só joga no chão mesmo aqui, ó. Pode ser jogado em qualquer lugar, tá bom? Diferente do Obi. O Obi naturalmente é procurado num local em específico, é cercado ali com uma guia, com esse propósito e por aí vai indo. Já o jogo de búzios, de Alafia, que é o jogo de confirmação, às vezes não é feito com essa guia ao redor. Então, provavelmente você já deve ter visto pais ou mães de santo jogando búzios, às vezes, em cima de um pano,
ou em cima de uma mesa, sem nada ao redor, tá? Lembrando que isso é um jogo simples, porque o jogo de Mérida de Logum, que é um jogo mais complexo, que é o jogo de búzios com 16 búzios, aí existe uma preparação em cima disso. Mas isso aqui eu estou falando para vocês só o jogo de confirmação, para confirmar. Tá? Esse jogo, ele utiliza 4 búzios, tá? Como esses aqui, similares a esses. Agora vamos lá. O búzios, ele tem que estar aberto. Aberto é essa parte aqui, que é retirada, tá? E essa parte aqui é a parte natural dos búzios. Essa parte aqui é considerada a parte fechada dos búzios. Então essa parte aqui está fechada. Aquela parte que tem um rachado no meio. Então essa parte está fechada. E a parte de cá, um búzio tradicional, ele vem todo fechado. Aí a pessoa, ela abre essa parte. E normalmente essa parte dos búzios que é aberta, ela é aberta também em uma ritualística dentro de um terreiro. Então não é simplesmente comprei, vou abrir e vou jogar. Não. Os búzios ele tem que ser alimentado. Você passa por uma ritualística, você passa por uma obrigação. Então não é qualquer pessoa que pode jogar búzios, tá? Naturalmente, quem joga búzios, né, são oraculistas, pais e mães de santo. Tá? Então, até toma cuidado com o que você vê na internet aí, porque não é qualquer pessoa. Porque se os búzios ele não está alimentado, ele não tem força. Então, ele não traz resposta. Se ele não tem força, se ele não tem axé, ele é apenas um material qualquer. Então, ele não traz resposta. Ele não tem a energia necessária, força necessária para trazer a resposta. E vamos lá. O jogo aqui é o mesmo. Agora, a forma de rezar, ou seja, porque a pessoa, o pai de santo, ele reza também em cima desses búzios, tá? Ele segura os búzios com a mão, ele reza aqui, ó, pode rezar aqui, boca perto dos búzios, ele pode rezar aqui. Provavelmente você já deve ter visto um pai de santo, quando ele vai jogar, ele coloca os búzios aqui próximo à boca e fala baixinho. Ele fala baixo. Por quê? Ele está conversando com os búzios. Os búzios, ele é como se diz? É como se os búzios fossem uma pessoa, tá? E ele vai trazer a resposta. Então, às vezes, o pai de santo fecha as mãos, coloca aqui a boca perto, ele faz a reza dele e ele pergunta aqui para os búzios, ó. Então, ele fala baixo, tá? Porque é uma reza aqui, querendo ou não, é do particular de cada pai ou mãe de santo. Agora, uma das rezas mais tradicionais do jogo de búzios, que é o jogo de alafia, utilizando 4 búzios, é Agba Ile, Mojuba Ile, Ogba Ile, Mojuba Ile. Essa é a reza mais tradicional, tá? Que o pai de santo ou a mãe de santo reza antes de jogar o jogo de alafia. Lembrando que isso aqui é um jogo de búzios, mas é chamado de alafia. Alafia significa confirmação, que é para a gente confirmar algo, para a gente obter uma resposta de sim ou não. Pronto, fez isso, vela acesa, o pai de santo faz a pergunta para os búzios. Tal fulano é filho de algum? Ou qualquer outra confirmação. Tal fulano tem caminho com tal fulano, ciclano tem caminho com tal ciclano, então ele vai jogar os búzios. Então aqui ele pode cruzar o chão, ele pode fazer sinais, ele pode cruzar os 4 cantos, enfim, aí no caso é do particular de cada pai de santo, então ele joga. Aí vamos lá, como que é esse jogo de confirmação? Aqui é aberto, como eu disse para vocês, do lado de cá é fechado. Então se cair, como caiu aqui, ó, 4 abertos, confirmou sim, tá? Então os búzios, o jogo de alafia confirmou sim pela pergunta. Tal fulano tem caminho? Então confirmou sim, tem caminho. Tal fulano é filho de tal orixá? Confirmou, é. Por exemplo, se caísse todo fechado, é aquele mesmo processo. Ou se caísse 3 fechado ou 4 fechado, não é filho, tá bom? E esse búzio, como eu disse, ele tem que ser consagrado, porque senão ele não traz a resposta, tá? Porque os búzios, ele é uma concha, tá? O búzio, ele é uma concha. Então, ele é algo da natureza, enfim, mas ele precisa ter essa energia, essa consagração. Pronto. Essa aqui é o jeito que naturalmente você vai ver muitos pais de santo jogando, porque é um jeito que os pais de santo fazem para dar consulta. É o jogo de alafia com 4 búzios
e o jogo com 16 búzios, que é o jogo de Mira de Logum. Então, esse aqui é o oráculo mais comum que você vai ver aí na internet, em outros lugares. Já o Obi é mais em ritualísticas dentro de terreiro, tá? Naturalmente, dentro do terreiro que você vai ver Obi, o jogo de Obi. Dificilmente você vai ver jogo de Obi na internet e outras coisas avulsas aí. Agora, eu sei que você deve estar se perguntando, mas Patrick, e eu que não faço parte de terreiro, e eu que não frequento terreiro, e eu que não sou pai de santo, e eu que não tenho búzios, que não sei fazer a confirmação de búzios, que não sei alimentar os búzios, como é que eu faço? Eu quero confirmar se o meu trabalho deu certo, se não deu certo, aí vamos pro meio intermediário. Qual que é o meio intermediário agora que você, qualquer pessoa pode fazer? Chegamos na parte, né, que você estava esperando. O que você vai utilizar? Uma cebola. Sim, uma cebola inteira. Uma cebola inteira com casca e tudo. Vamos lá. Primeiramente, você não precisaria disso aqui, porque às vezes você nem é da religião. Lembrando que isso aqui que você pode fazer sem ser da religião. Então você não precisa de fazer esse círculo, mas procure um local adequado, tá? Um local calmo, tranquilo, bacana. E a preferência nesse caso é que às vezes nem tenha isso, a guia não precisa ter circulando ali, fechando o local, mas o aconselhável é que você forre o chão ou o local no qual você vai fazer essa confirmação com um pano, tá? Pode ser um pano branco, enfim, dê a preferência para ser um pano virgem, né, que nunca foi usado. Mas a preferência é que você coloque um pano. É claro, isso aqui é a preferência. Caso não seja possível, não precisa colocar o pano, tá bom? Mas a forma correta é, coloque um pano. Então essa aqui seria a forma correta, tá bom? Pode ser um pano de qualquer cor, pode ser até preto, não tem problema. O pano é mais para forrar mesmo, tá? Às vezes para não ter contato direto com o chão, que é o local que você está jogando, às vezes não é um local adequado. Lembrando, esse jogo você pode fazer no chão, essa confirmação, ou você pode fazer em cima de uma mesa, em cima de uma escrivania, tá bom? Não tem problema. Ó, aqui no caso eu vou colocar aqui as guias em volta, mas como eu disse, não precisa, tá? Aqui para esse tipo de confirmação você não precisa colocar a guia em volta aqui ao redor. Tô colocando só para ficar mais bonitinho mesmo, tá bom? Vela acesa, aqui tudo pronto. Então o que você vai fazer? Bem simples. Isso é para confirmar se um trabalho foi feito, para confirmar se você tem caminho com tal pessoa, ou seja, é para fazer qualquer tipo de pergunta sim ou não. Ó, meu trabalho foi feito? Sim ou não? Compreenderam? O que você vai fazer? Bem simples. Você pega essa cebola, você vai cortar ela em cruz, ó. Do jeito que tá aqui, gente, ó. Ó. Vou cortar ela, vou separar ela mesmo, ó. Pega uma faca boa, né? Não pega uma faca dessa, não. Não importa se sujar o pano, se cair casca de cebola. Corta aqui em cruz. Lembrando, não deixa essa cebola desmanchar na sua mão. Vai segurando ela aqui, ó. Ok? Ó, pronto. Cortado em cruz, ó. Vocês estão vendo? Tá em cruz aqui, certo? E pronto. Depois que você cortou a cebola, você segura ela com as duas mãos ou apenas com uma mão. Eu aconselho segurar com duas porque a cebola é grande. E aqui você vai perguntar, né? Ó, tal pessoa, isso, aquilo, outro, tal pessoa gosta de mim, tal trabalho deu certo? Ó, eu fiz um trabalho, o trabalho tá dando certo? Então você vai perguntar se esse trabalho tá dando certo, você vai pedir a confirmação. Você pede a confirmação aqui para a cebola, tá bom? Então você faz esse pedido, faz ali pergunta, faz a pergunta que você deseja e numa altura assim, mais ou menos, ó, olha aqui, ó, numa altura assim, você não pode simplesmente só soltar, tá? Aqui encostado, não, você tem que levantar isso aqui e deixar cair, tá? Então vamos dar um exemplo. Eu fiz uma pergunta, o João tá no meu caminho? Lembrando, não deixe cair, viu, gente? Não deixe cair. Ó, o João tá no meu caminho, então você aqui, numa altura boa, né? No entanto que não saia voando para qualquer lado.
o João está no meu caminho e você fala alafia, você tem que falar alafia ou alafiar. João está no meu caminho ou alafia, João está no meu caminho, João está no meu caminho ou alafia. Alafia é confirmação, pedindo confirmação. Confirma para mim, alafia, e você solta. Pronto, caiu ali. Aí como é que funciona? A forma de interpretação é a mesma. Ó, se a cebola cai com a parte assim para cima, isso confirma sim, tá ok? Então a resposta é sim. Se a cebola cai assim para baixo, ó, para baixo, a resposta é não. Ah, João está no meu caminho, caiu 3 assim ou as 4 assim. Então não, João não está no seu caminho. Porém, caiu assim, quer dizer, 3 assim para cima ou 4. Então sim, João está no seu caminho. Confirmou que sim, tá bom? Mas vamos dar um exemplo. Caiu 2 para cima e 2 para baixo. Qual foi a confirmação aqui? Não teve confirmação. Aqui é um talvez. Opa, talvez o João está no seu caminho. Talvez esse trabalho que você fez vai dar resultado. Tá? Então é um talvez. Quando cai um talvez, você pega novamente a cebola aqui, coloca na mão, junta as 4 partes, tá? E faz aquele mesmo processo. Faz a pergunta e joga. Tá? Mais uma vez, deu talvez. Você faz a terceira vez, tá? Aí você vai confirmar. 3 vezes você faz isso, até você obter uma resposta. Juntou de novo, solta, deu não. Ó, 3 para baixo e apenas 1 para cima. Então a resposta aqui é não, resposta negativa. Não deu certo, não tá afim nem nada. Mas vamos dar um exemplo que você pega 3 vezes, joga 3 vezes e dá um talvez, nas 3 vezes, pronto. Então quer dizer que não está no momento certo de você saber. Se 3 vezes deu a mesma resposta de talvez, é porque você tem que esperar um outro dia para fazer um jogo, tem que esperar um outro momento, é porque aquele momento que você jogou não é o momento certo de você saber. Então um exemplo, joguei a primeira vez aqui, meu trabalho deu certo? Jogou, caiu 2 para cima e 2 para baixo. Aí a resposta é talvez. Você pega de novo, joga, segunda resposta. 2 para cima, 2 para baixo, resposta talvez. Pegou de novo, jogou a terceira vez, deu a mesma resposta, talvez. Quer dizer que não é o momento certo de você saber a resposta. Então, você pega essa cebola e vai descartar ela. Aonde? No mato, numa grama, na natureza. Pode descartar 3 vezes, descarta a cebola, tá bom? E faz o mesmo processo no outro dia, tá? Para você obter a resposta que você espera. Então é 3 vezes que você utiliza a cebola, tá bom? Diferente às vezes do obi, que vai ser utilizado muito mais vezes, né? E diferente também dos búzios, que vai ser utilizado muito mais vezes conforme a situação, tá bom? No caso aqui a cebola, que todos vão poder utilizar, você utiliza ela 3 vezes. Se a resposta for talvez nas 3 jogadas, quer dizer que não é o momento certo de você saber, tá? Mas se um deu talvez e um sim, quer dizer que sim, então tá ok. Mas se um deu talvez e um jogo deu não, quer dizer que não, tá? Então é isso, é dessa forma que você confirma, tá bom? Se você obteve a primeira resposta não, é porque é não. Se você teve a primeira resposta sim, é porque é sim. Se você obteve a primeira resposta talvez, na segunda você busca a resposta se sim ou não. Compreendeu? Bem simples. A vela você pode deixar queimar, tá bom? E depois o restante das coisas, o pano você vai guardar. A guia, é claro que não é uma obrigação, então se você não é nem de religião, você não vai ter essa guia aqui em volta. Mas é isso. Desta forma você vai conseguir confirmar se o trabalho foi feito, se não foi feito, se tal pessoa gosta de você, se não gosta, se tem caminho, se não tem. Isso aqui é uma confirmação de alafia, tá? É uma confirmação. Só que como o obi é uma semente sagrada e utilizada em rituais, então não é qualquer um que pode utilizar.
Os búzios, como é um elemento que precisa ser alimentado, a pessoa precisa de passar por obrigação para jogar isso aqui para obter uma resposta clara, então não é qualquer um também que pode jogar os búzios. Então a gente tem esse meio intermediário que vai sim auxiliar ou trazer uma clareza para quem precisa. Compreenderam? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado, né? Um vídeo um pouco diferente, mas muita gente estava me perguntando: Patrick, ensina, quero confirmar isso, quero confirmar, não quero pagar uma consulta, como é que faz para me saber? Gente, esse tipo de confirmação aqui você pode fazer para qualquer tipo de coisa, tá? Um exemplo, eu sonhei com a pombogira Maria Padilha. Será que a pombogira Maria Padilha é a minha pombogira? Você pode confirmar aqui. Ó, pombogira Maria Padilha é a minha pombogira? Você confirma. Então, isso aqui é para confirmar qualquer coisa, se sim ou não, tá? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram mais vídeos assim, ensinando passo a passo, deixa nos comentários. E é claro, como muita gente pediu, não esqueça de ajudar a compartilhar, porque depois, senão, outras pessoas vão pedir a mesma coisa. Então já compartilha, tá bom? O vídeo ficou longo, mas eu espero que todos tenham gostado. Deixe nos comentários aí a sua opinião e não esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, a sua inscrição é de extrema importância. Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.